Eu sou o Zeca Pfeffer, sou sócio investidor do Naara e hoje a gente está num lugar muito especial, que é o nosso decorado, que fica na Alameda Barros 562. Hoje a gente tem um grande convidado que é muito especial também, é um grande amigo, que é o Joseph Tepperman. Então hoje a gente está em 3 Josephs aqui, né? Espetacular. Seja bem-vindo. Obrigado, Charás. Bom, hoje a gente também veio falar de longevidade e a gente viu, né, você falando um pouco do TEDx. Acho que você é um grande speaker que tem nesse tema. É um super tema que a gente procura sempre falar sobre longevidade e diversos ângulos, né? E aqui falar sobre carreira, porque o Tepperman, além de ser um dos maiores e melhores headhunters do Brasil, eu mesmo já utilizei os serviços da sua empresa. Também você escreveu o livro Anticarreira, que eu fui Eu sou fã do presenteado livro também com já que legal. li, uma adoro. versão autografada. Lá em casa todo mundo leu, minha mulher leu também. E aí como é que fica essa questão da longevidade, que é um desafio em vários, né, setores, quando a gente fala de trabalho. A ideia hoje era a gente explorar esse tema, né, que a gente queria muito ouvir você. Então vamos lá. Quando o livro estava praticamente pronto, ele tinha um título que era O Futuro do Trabalho, o Fim do Emprego e do Desemprego. E o livro 95% pronto, eu falei, tá, eu tô falando de tudo isso, mas também tô falando de carreiras. Deixa eu olhar o significado da palavra carreira. Aí dei um Google e veio que carreira vem do latim carraria, que é uma via romana, um caminho estreito onde passavam as carruagens. Ou seja, algo com começo, meio e fim, estreitinho, e tudo que já estava no livro era o contrário desse caminho estreito. Então, a hora que eu li, tive um momento eureka e falei, esse livro chama o contrário de carreira, a palavra não existia, eu criei ela naquele momento, que é anticarreira. E aí eu reli o livro, mais uma ou duas vezes, que eu tinha lido 25 vezes antes de lançar. Eu já achava que o livro não tinha nenhuma novidade na hora de botar ele no mercado. E aí eu falei, eu preciso entender qual que são os elementos fundamentais que, se a pessoa não fizer, ela é carreirista e não anticarreirista. Então, portfólio de trabalho é um elemento central. Ou seja, não fazer só uma coisa, porque o mundo muda muito rápido, e se a velocidade de mudança externa é maior do que a interna, a gente está ficando para trás. A outra coisa, antes não tinha nem nome isso, agora ficou chique, é lifelong learning. O Danny Vilnius, que tinha dado um nome antes de existir o lifelong learning, ele falou, eu estou fazendo um projeto cabeção, que é todo ano pegar e estudar alguma coisa específica. Quase que um dízimo próprio. Você pegar 5, 10% da tua renda e falar, estou investindo em mim nos novos negócios. Então, portfólio de trabalho, lifelong learning, exercer cidadania, seja no prédio, na rua, no bairro, na cidade, quando você faz parte de algo maior que você, é mágico, rejuvenesce. Colocar alma no que faz, isso diferencia tremendamente as pessoas que colocam alma no que faz versus as que não colocam. E tem uma frase que não sei de quem é, mas me pegou bastante, é o jeito que uma pessoa faz uma coisa é o jeito que essa pessoa faz todas as coisas. Exato. Um quinto elemento é circular entre causa e ordem. Me inspirei num dos livros do Jordan Peterson, do 12 Regras para a Vida, que recomendo bastante de ler depois de ler o Anticarreira. Se está tudo muito organizado, propositalmente, a gente tem que criar um pouco de entropia e colocar um pouco de caos para sair da zona de conforto. Porque a zona de conforto nos deixa frágil. Aí dando uma conectada com o livro do nosso amigo Taleb, né, da antifragilidade. Carreira é frágil, anticarreira não. Então, fazendo esses 5 elementos, a gente, ao invés de ficar vítima das mudanças, a gente cria o nosso próprio futuro. Não, eu sou um grande fã de tecnologia também, a gente quer falar um pouco de AI hoje, mas só antes trazendo um pouco da tua fala para o nosso empreendimento, né? Então, a gente acredita que num prédio onde as pessoas moram tem todas as mesmas características, os mesmos desafios, a gente consegue incentivar a vida ativa, né? A pessoa, independente da idade, se a gente está falando de 60, de 70, de 80, ela tem que estar ativa, cabeça, corpo, tem que estar fazendo parte de um grupo de pessoas, micro ou macro, como você citou. E alguns ambientes que a gente estrategicamente colocou no empreendimento são o coworking, a gente vai ter uma biblioteca
que a gente vai assinar revistas e jornais. Em vez de você ficar também assinando um monte de revistas, você tem um lugar onde você senta para ler, conversar, se atualizar, e até para você trocar livros. Tipo, deixar uns exemplares do Anticarreira lá para as pessoas pegarem, Uma turma tirarem, se anticarreirizar. trocarem e conversar sobre o assunto. E aí, quando o prédio estiver pronto, a gente chama o Té para vir. Com certeza. Todo mundo lê o Anticarreira e chama ele Para para falar pra desse, falar também, desse né? pós-carreira, que é a palavra que o mundo usa. Né? Exatamente. E os nossos apartamentos, esses aqui, por exemplo, que a gente está vendo esse decorado, são apartamentos de 2 suítes. Por quê? A gente entende que uma é a super suíte, onde o casal, ou pode ser uma viúva, um divorciado, qualquer que seja, onde a pessoa vai morar, e ele tem um closet e um banheiro grande. E o segundo dormitório, eu costumo chamar de quarto coringa. Por quê? Pode ser um sofá-cama para um familiar, um hóspede, um cuidador, o que quer que seja. E, curiosamente, a gente tem um cliente que ele está escrevendo um livro. Ele é um advogado, ele falou, eu trabalho, eu ainda estou ativo, apesar que é um trabalho remoto, e eu estou escrevendo um livro. Então, eu preciso do meu quartinho para escrever. Ele nunca teria isso se ele fosse para uma dessas instituições, algum desses quartinhos de 20 metros quadrados que tem aí, que é o que a gente não acredita. A gente acredita no conceito age in place, você envelhecer no seu imóvel, no seu ambiente privativo, e aí o porquê do segundo dormitório, para você poder ter um espaço para você trabalhar, para você ler, se atualizar, etc. Então a gente quer promover isso. E ainda tem as áreas comuns, que eu vi na maquete, que eu achei Fora animal. todas as áreas comuns, além das Achei que eu animal aquela no comentei meio do aqui, prédio, que vai ter vista. Exatamente, a gente tem no rooftop, a gente tem massagem, piscina, quer dizer, a gente tem wellness, até porque você trabalha um pouco, mas você quer curtir a vida também, né? Não é só trabalhar, não é só... já chegou numa certa idade, os filhos já casaram, já estão bem encaminhados, você quer também curtir a vida, né? Eu falo que a gente tem que fazer o ARC, aprender, realizar e curtir tudo ao longo da vida, porque a gente não sabe até que idade vamos. Não tem mais essa das 3 caixas da vida, né? Que é o livro que o Dick Bowles escreveu lá no final dos anos 70, 79, 80, ele lançou, que a gente ainda é treinado porque os nossos pais ouviram dos nossos avós que tinha que primeiro estudar, depois trabalhar, depois se aposentar, tipo colocar o pijama e envelhecer A gente rápido. fala que tem um modelo que é nascer, trabalhar e aposentar. Né? E a vida não é assim. Pelo menos hoje em dia, o meu entendimento e a minha proposta, o que eu mesmo tenho feito é aprender, realizar e curtir tudo ao mesmo tempo. Curtir o trabalho, aprender durante as férias, por que não? Realizar e me realizar através das realizações que eu faço, de atender o cliente, de estar aqui trocando ideia, aprendendo, trocando, crescendo essa nossa inteligência coletiva, porque vocês já estão pensando sobre coisas que eu não tenho pensado. E a turma que eu interajo, alguns querendo preparar esse pós-carreira, mas todo mundo querendo ficar muito ativo. Você pega o Alexandre Silva, 80 anos de idade, o cara às vezes... tá tinindo tudo, cérebro, corpo, tem gente com 60, tudo. 70 anos que não quer E parar. tem velho de 30 anos de idade. A idade não está no velho documento, não tá, a idade está na falo cabeça. Sabe que o nosso nome na área significa jovem, espírito jovem. A idade está na cabeça, está no espírito. Ou seja, quem não tiver espírito jovem... Você pode ter 30 anos, se não tiver tem espírito... Se não assinar que está disposto a mudar aqui dentro, não verdade. vai poder comprar um apartamento. Mais uma coisa que eu esqueci de comentar, a gente, além das áreas comuns, a gente vai ter as parcerias. Né? Uma das parcerias com diversas empresas, uma delas é com a Faculdade de Belas Artes. Qual que é a ideia dessa parceria? A pessoa chega numa certa idade, às vezes ela quer fazer um curso, aprender uma coisa nova ou até uma profissão nova. Isso pode virar uma fonte de renda, um trabalho. Então a Belas Artes ela vai oferecer alguns cursos como se fosse um in-company para a gente, para os moradores vão ter desconto. Algumas aulas vão ser ministradas no nosso empreendimento, algumas vão ser no campus, nos laboratórios, inclusive, se for necessário, e vai ter uma solução de transporte. Então imagina a tua avó liga para você e fala, ó, com, sei lá, 85 anos, eu resolvi me matricular numa universidade. Eu falava, como assim, né? Como é que você vai? Como é que você volta? Não, tem um grupo aqui, Então o empreendimento, ele oferece soluções que seriam, vamos dizer, quase que impossíveis para a pessoa nessa fase da vida de fazer, né? Uma faculdade, imagina. Não é uma coisa trivial.
É fantástico você falar isso. Eu lembro do tio Jaime, que foi fazer faculdade da terceira idade, aos 80, 85. Assim, quantidade de gente Bom, seu pai segue trabalhando. Uhum. E é justo o momento de maior entrega, de maior sabedoria, de poder guiar o rumo da empresa, de não usar a força. Tem o livro que estão falando, tem vários que conversam com o que a gente está falando aqui. Um é o From Strength to Strength, cada vez mais forte. Esse é muito bom. Então, a inteligência cristalizada, né? Não colocar força, usar a tua sabedoria para continuar aprendendo, continuar gerando valor, mentorar os mais novos. Não tem essa de parar. By the way, a gente tem na nossa cabeça, a pessoa vai até 80, 85, só que tem um outro livro que é 100 Years Life, acho que não foi traduzido. A Vida de 100 Anos. São dois professores, se não me engano, da London School of Economics, que eles mostram o quanto que está subindo ao longo dos últimos 80 anos, o número de anos que a gente vai viver. E quem nasceu no final dos anos 90, começo dos anos 2000, a expectativa de vida ao nascer é de 100 anos ou mais. Mais de 50% da população, segundo o estudo deles, pelos avanços da medicina, alimentação, fazer esporte, quer dizer, todo esse conhecimento, mais de 50% da população vai viver fora essa estatística toda que não tem como a gente contestar, as pessoas estão vivendo de forma mais ativa e mais preocupadas com a longevidade. Talvez até porque elas saibam fumando menos. Fazendo mais esporte, se alimentando melhor. Se alimentando né? melhor. O número de centenários no mundo a cada ano aumenta, porque as pessoas estão chegando lá. E no esporte também é interessante, os recordes vêm sendo quebrados, porque o nosso arquiteto do empreendimento aqui, o Flávio Kellner, um dos nossos arquitetos, ele quebrou o recorde de natação master, né? Ele tem 60 anos. E eu falei para ele, olha, é que os 60 anos, alguns anos atrás, era diferente. São os novos 50. Os novos 50. E eu falei para ele, daqui a alguns anos alguém já vai quebrar o teu, porque o cara vai chegar com 60 muito melhor do que você está hoje. Joseph, como que você projeta isso, né? Acho que hoje a pessoa tem, às vezes, 70, 80, tem uns que ficam reclamando, como você mesmo falou na apresentação, né? E tem outros que querem fazer, né? Como que você projeta e o que você falaria para essa pessoa para impulsionar ele a estudar e fazer uma coisa diferente com essa idade, né? O fogo tem que ser mais interno, e quem estiver aqui, quando estiver pronto, acho que vai se inspirar em quem está fazendo, em quem nunca parou de fazer, em quem alguns dias ou algumas semanas voltou a fazer. Voltou a trabalhar, voltou a gerar valor, voltou a falar com gente, voltou a se conectar, voltou a estudar. Se é que parou, porque o ideal é que não tenha parado. Por que parar? Tipo, aquela história, parou de trabalhar e em um ano morreu. Quantas vezes muito a gente comum, não escuta? Muito comum. Só começa a decair mentalmente, é um problema. Por isso que o trabalho pode ser exercendo cidadania, mentorando, ou, sei lá, quem tiver condição, investindo no que for para poder acompanhar a vida daquele empreendimento, ou investindo no próximo na área para ver o quanto começar a fazer valoriza. Um curso, né, que nem você falou, de cozinhar, ou de outros fazer assuntos. O que quiser. Né? Então, o impulso você ainda não morreu. Tem amigos meus querendo ler e se interessar mais pelos assuntos com 30, 40 anos de idade, né? Então, a gente percebe que mudou muito, né, esse sentido de pensar lá na frente e chegar com saúde, né? E de uns meses para... você vê, o Maurice Litvak tem uma empresa... Maturity Jobs dos 50 a mais. Cara, eu não consigo me conformar que alguém com 50 se acha velho. Daqui a uns meses, se Deus quiser, tô 47. Mas eu não me conformo. Essa questão do velho, né? Assim, ficou muito difícil de definir a idade. Até acho que 50 está muito para baixo. Mas trazendo essa questão, né, da empregabilidade na terceira idade e com o assunto do AI, que a gente sempre traz, né? Acho que hoje AI está em tudo, não tem como não falar. Eu pessoalmente enxergo vários benefícios. A tecnologia em geral, assim, o iPhone para o idoso foi uma maravilha. Daqui a pouco minha avó estava fazendo coisas que nunca sonhou em fazer, comprando comida pelo celular, enfim, super didático, fácil de usar, touch screen, etc. Eu entendo que a inteligência artificial também vai ajudar muito as pessoas de modo geral,
na terceira idade muito mais, né? Você já tem hoje equipamentos que você, né, Alexa, não sei o que você usa, pode ajudar muito no controle da casa, das coisas, informações, etc. Mas, por outro lado, quando você fala de empregabilidade, né, você quer contratar uma pessoa, ela precisa saber lidar com tecnologia, saber lidar com AI, essas coisas. Como que vai ser esse desafio na terceira idade? Né? Talvez é um ponto Qual é a interessante. terceira idade hoje em Não, é dia? aí que tá. Quantas Terceira idades idade tem? não tem como definir. Porque se a gente pensa que a gente vai até os 100, falando da aposentadoria do país, é 65. As contas públicas estão estouradas. A gente teve, sei lá, 7% de déficit, é como se tivesse... Esquece! Isso que Um dos a curva capítulos é nem você começou a não vai se inverter ainda. aposentar. E só vou pegar, você falou, acho que na hora de colocar teu comentário e a pergunta, você falou a palavra velho, e eu vou trazer um pouco do meu pai, Dr. Isaac, ele sempre fala, tô indo jogar tênis com os velhos no clube. E ele fala que velho é aquele que tem 10 anos a mais que você e novo é aquele que tem 10 anos a menos. Hoje o meu pai tem 80, ele fez em abril. E ele tá na duplinha lá na sexta, no sábado. Tem um senhor de 94 que joga todos os dias. Então, aí tem outro de 85, de 87. Acho que é o meu avô, viu? Meu avô faz 96 daqui a um mês. Ele dirige, ele vai pro clube 3 vezes por semana e ele vai jogar. E ele fala assim: eu jogo com os caras de 80 e tantos, né? Com os Porque novinhos. de 90 não tem ninguém. Com os novinhos. Mas ele tá lá jogando. Sensacional. Eu, quando comecei esse negócio, aliás, foi até uma virada de carreira, né? Eu tava como CEO da Tecnisa, muito numa zona, não vou dizer de conforto, mas em termos de carreira. E eu resolvi largar tudo para montar esse negócio porque era uma coisa que eu acreditava muito. Eu cheguei até a conclusão que com o tempo vai ser meio que impossível viver diferente disso. Quer dizer, o número de pessoas na terceira idade está crescendo muito, o número de jovens está diminuindo. Você tem um desafio de quem vai ajudar, quem vai cuidar, quem vai pagar, né, como nós vamos suportar, onde nós vamos viver. Pessoas falam muito assim, como nós vamos envelhecer. E eu pergunto onde nós vamos envelhecer. Né? Vai ser naquele apartamento que não está preparado, que é muito grande, que a gente não tem os serviços que a gente precisa, tem que ficar contratando tudo, que nossos filhos não tem que ficar cuidando da gente, a gente vai dar um trabalhão para eles e uma despesa. Ninguém quer isso mais. Né? Então, para mim, é meio que um caminho sem volta. Já tem mais ou menos uma ideia quanto vai custar o condomínio? Temos. Condomínio vai custar 5.500. Tá de sacanagem. O segredo é a escala. A gente vai ter 100 moradores, com o mesmo perfil e com as mesmas necessidades. Então a gente resolve tudo com escala. A gente oferece todos os serviços com escala. O que eu acho talvez que seja mais importante do ponto de vista financeiro, mas não só financeiro, é a nossa central de emergência 24 horas. Por quê? Com R$ 1.500 a mais por mês de cada unidade, a gente monta uma central que vai ter e você faz com que a pessoa não precise estar acompanhada 24 horas. Quando a pessoa chega num ponto onde ela precisa estar acompanhada 24 horas por dia, que era o caso da minha avó, só que essa estrutura custa 30, 40 mil reais por mês, fora a dor de cabeça e o trabalho. Né? A minha tia falava que ela gerenciava uma mini empresa, né? Um staff, o RH, férias, folga, contratação, demissão. Então, só de você não ter que ter isso, né, e você poder usar serviços... Chega a tempo, engasgou, chega a tempo. 10, 15 segundos no máximo. A gente vai ter uma pulseirinha com um botão de pânico. E um elevador só do elevador pânico, de emergência, que a central ela pode bloquear para o uso dela. Elevador, inclusive elevador de maca. Precisa remover. Temos elevador de maca, vaga de ambulância na garagem. É tudo pensado para você viver com segurança e os filhos também ficarem tranquilos. Que a pessoa não só está vivendo mais, está vivendo melhor, tem amigos, tem trabalho, tem... exercício físico, ainda tem toda essa segurança. Nós vamos ter aqui 30 estúdios que a gente vai alugar para jovens, de preferência estudantes, não obrigatoriamente. A gente vai alugar num preço mais barato, porque esse é um benefício, inclusive, que o zoneamento concede para faixas de rendas mais baixas, só que em contrapartida ele vai ter que participar das atividades do condomínio. Bom, o teu pai, Zé, o Davi Pfeffer, que aliás é um dos maiores empresários do Brasil, um homem de visão, ele escreveu uma matéria, não sei se saiu no Estado, faz um tempo, você deve ter lido também, onde ele fala que ele acredita muito nessa integração nas empresas, da força e da energia dos jovens com a experiência e a sabedoria dos mais velhos. O Zé veio apresentar, eu falo Zé porque são 3 Joseph aqui de novo, né? Então ele veio apresentar digo entre aspas, o projeto para nós. E eu achei que ele ia no escritório falar alguma coisa de real estate, alguma coisa
da empresa deles, de outro prédio comum, né? Nunca imaginei que ele ia mostrar para a gente sobre o senior living, né? Que a gente não gosta de falar desse sentido Mas a gente sênior, usa a esse gente termo usa porque todo longevity, mundo né? É o que o mercado entende. entende. Para explicar, a gente acaba falando isso. Mas quando ele me falou do tema, a primeira vez eu falei, putz, será que vai dar certo, né? Que será que é isso? Mas assim, comecei a estudar, né? E eu fiquei alucinado com o tema, que eu vi que fazia total sentido. E a gente começou a desenvolver, comecei a ligar para ele, acho que quase todos os dias, né? E ele me convidou para ser sócio, investidor. Acabou dando super certo, o resultado tá vindo. E aí acabei virando sócio dele depois de muito tempo, estou no dia a dia da empresa, quase mais de 15 horas por dia de trabalho e tô adorando. Então, eu acho que é o que você falou, né? Sempre vai ter ideias novas para vir e sempre vai ter produto novo. A gente não pode parar de empreender e tem que fazer acontecer, né? É isso, é isso. É quase que uma pirâmide invertida, o que a gente enxerga que existe de opções de trabalho, embaixo da superfície vai, todo dia está nascendo novo. YouTuber, mídias sociais, imagina 100 anos atrás, sempre continua tendo coisa nova. A inovação, ela é infinita. É. A gente descobre. E é o gancho que você deu, né? Se você ficar reclamando, é muito fácil e você não vai fazer nada. Se você quiser estudar, se você quiser trabalhar, empreender, vai fazer seu curso, vai fazer acontecer e Zeca, faz, né? o que a gente acreditar que vai acontecer é verdade, vai acontecer. Que uma das principais habilidades que eu entendo que existe hoje é pensamento crítico. Então, o que você lê no jornal, o que você escuta numa mesa de bar, um post, tem até uma figurinha, né, do Didi. É verdade, eu ouvi na rádio. Então, assim, é verdade, eu vi um post no Insta. O GPT, ou o Grok, ou todos me responderam. Se você não tiver senso crítico, a resposta vem errada. Inteligência artificial, a palavra que a gente usa é alucina, não é alucina, o Xará, que é engenheiro, né, que chegou a programar, que gosta, é um if. Se tiver essa palavra, a probabilidade é essa. Quer dizer, não tem alguém pensando. Quando a gente fala agora com o GPT, aparece thinking, para dar a impressão que é uma coisa humana. Não tem ninguém pensando do lado de lá. E quem já viveu mais, e já estudou mais, e já viu mais coisas, tende a ter pensamento crítico. Aí aqui eu vou ser politicamente incorreto. Não seja o velhinho, a velhinha, a tia do Zap. Então, independente da sua idade, se liga em tudo que a gente está conversando aqui e começa hoje. É simples. É o tema Você do não contrata livro, seguro. né? Você não contrata seguro depois do sinistro de ter batido o É o carro. tema do livro, do autolivro. Não é uma pessoa que tem 70 anos para frente que vai ler o livro. Tem jovens, 30, 40 anos, lendo, vendo, estudando esse assunto, né? O Nahara também não é. Quer dizer, ele foi feito para uma certa idade mais, né? Você pode comprar um apartamento e ficar aqui até o último dia da sua vida, se você assim desejar. Mas ele não é um prédio para E velhos. fica a dica, Assim, tem investidores com 20, 30 anos interessados em querer investir na gente. porque assim, não adianta nada você com 90 anos, com demência, querer começar a fazer ginástica cerebral. Não vai te ajudar em quase nada. Sim. Mas com 70 ou com 65, você começar a fazer atividades para o cérebro, a Ou sarcopenia... não parar mesmo depois não dos parar, 50, né? Sim, estar com pessoas, estar ativo fisicamente, né? A sarcopenia, que é a perda de músculo. Se você não cuida ao longo dos 60, 70, 80, você vai chegar nos 90... Desde agora, vai né? Eu chegar comprei o numa... Revolução dos Músculos, isso eu ainda não li. Então, esse também é um grande livro. Obrigado pela você dica, vou ver vai também. chegar nos 90 numa cadeira de rodas. Você quer estar na cadeira de rodas ou você quer estar andando? Carregando um pezinho, por menor que seja. Mas dá para chegar lá, basta investir em longevidade. Essa é a nossa proposta. Bom, pessoal, muito obrigado por ter escutado, né, nossa conversa com os 3 Josephs. E fica à vontade para seguir nossas redes sociais, nosso Instagram, do Nahara, LinkedIn também, YouTube. E, Joseph, se você quiser deixar a sua rede também social, fica à Site vontade. josephtepperman.com.br. No LinkedIn, me segue. O LinkedIn tem limites de conexões, 30 mil. E como eu sou Headhunter há 20 anos e meio, eu já tenho
30 mil conexões, então eu preciso pegar as pessoas. Antes todo mundo no começo aceitava todo mundo, então só dá para seguir, não consigo conectar, mas estou compartilhando bastante conhecimento no Instagram, Joseph Tepperman, no YouTube, Joseph Tepperman, todo Joseph momento. com PH, né? Mais Então chique. essas são as redes, o livro Anticarreira, o impresso está esgotado, mas estamos fazendo uma nova tiragem que já está na Amazon. Quem está numa cadeira de C-level, de executivo, pensando no pós-carreira, a gente ajuda com um trabalho personalizado, mentoria, eu e mais algum mentor que tenha passado por isso, né? E é isso que a gente falou aqui. Como é que faz para aprender? Senta do lado de alguém que sabe fazer, né? Que já fez, porque aí fica inspiracional, quer dizer, não dá para motivar, acredito eu, dá para inspirar. E contratação de executivo de liderança, manda mensagem, conecta nas redes, meu e-mail joseph.tepperman@emrock.com.br. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.